A receita de hoje são essas roscas de frutas cristalizadas, bem macias, fofinhas e fica uma delícia. Espero que vocês gostem, façam aí na casa de vocês, é uma ótima opção para fazer nesse Natal. A família toda vão adorar e é bem fácil de fazer. Então, bora lá começar a nossa receita. Nós vamos precisar de 300 ml de leite, 4 colheres de sopa de açúcar, um ovo, 5 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 colheres de sopa bem cheia de manteiga ou margarina, um pacotinho de fermento biológico seco, meia colher de sopa de sal, 150 gramas de frutas cristalizadas e 100 gramas de uva passas. Vamos começar colocando o leite que está levemente morno. Aqui eu tenho em xícaras mais ou menos 1 xícara e um pouquinho mais de 1/4. Colocar o fermento, 10 gramas de fermento, misturar um pouco e já vou acrescentar o açúcar. Vamos misturar. Sempre que acrescentar um ingrediente, a gente mistura um pouquinho. Vou acrescentar o ovo. A manteiga ou margarina. Aqui eu tenho 2 colheres bem cheias de manteiga. Vou misturar mais um pouquinho até dissolver o açúcar. Depois que o açúcar estiver bem dissolvido, eu começo a acrescentar a farinha de trigo. A farinha de trigo nós vamos colocando aos poucos e misturando. Quando não tiver mais farinha de trigo aqui onde estamos misturando, a gente acrescenta mais um pouco de farinha de trigo. Vamos fazendo assim até dar o ponto que queremos na nossa massa. Nesse ponto aqui, eu vou acrescentar o sal. Pode ser acrescentado no início da receita também. Mas eu gosto de acrescentar nesse momento, porque no começo ele retarda um pouquinho o crescimento da massa, mas nada que possa atrapalhar o crescimento. Com a massa um pouco pesada, comecei a misturar com as mãos e vou colocar aqui na mesa e acrescentando farinha de trigo até que ela não esteja grudando muito nas mãos. Ela vai ficar assim, nesse ponto aqui. Agora, a gente vai deixar ela descansar 15 minutos para depois sovar a massa. A massa já descansou, agora vamos sovar até que ela fique com um aspecto bem lisinha. Vou mostrar aqui antes como ela está. Ela está assim, bem rústica, não está lisinha, e nós vamos sovar aqui uns 8 minutos, até que ela fique bem lisinha e macia. Já sovei a minha massa, e ela já ficou bem lisinha, olha como ela tá lisinha, e também está macia. Esse é o ponto da nossa massa depois de sovar. Vou colocar aqui um pouco de farinha de trigo, e esse trigo é o que sobrou de 600 gramas. Vou cobrir com filme plástico e vou deixar crescer até dobrar de volume, coberto também com um guardanapo. Depois de dobrar de volume, vamos colocar a massa aqui na mesa, polvilhada com farinha de trigo, e vamos apertar para tirar o ar que tem na massa. Vire de um lado de outro. E depois de tirar todo o ar, vamos abrir a massa com a ajuda de um rolo, até ficar no formato de um retângulo. Não precisa ficar muito fina essa massa. Pode abrir mais ou menos na espessura de uns 3 milímetros, assim mais ou menos. Em seguida, espalhe um pouco de manteiga ou margarina sobre a massa, mas essa parte é opcional. Vai deixar a massa um pouquinho mais macia e úmida. Em seguida, vamos colocar as frutas cristalizadas que eu deixei hidratando desde o início da receita com 5 colheres de sopa de água. Antes de colocar aqui em cima da massa, deixe sobre uma peneira para tirar o excesso do líquido. Espalhe por toda a massa. Agora é só enrolar
E na parte que fica a emenda, vamos dar leve beliscadas para fechar bem e não abrir na hora de assar. Não passe manteiga nessa beiradinha onde a gente tem a emenda, porque senão não gruda. Vou cortar aqui a pontinha e vou fazer no tamanho de 2 dedos mais ou menos, com uma faquinha bem afiada. Vamos cortando aqui as nossas fatias de frutas cristalizadas. Colocar em uma forma untada e enfarinhada, cobrir com filme plástico e um guardanapo e vamos deixar crescer até dobrar de volume. Assim que dobrar de volume, nós vamos pincelar com uma gema e 2 colheres de sopa de leite e depois levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 a 30 minutos. E estão prontas as nossas fatias de frutas cristalizadas para você fazer aí no seu Natal. Fica uma delícia, ficou bem fofinha. Depois que tirei do forno, eu deixei coberta com um guardanapo, assim ela fica um pouco mais macia por cima. Aqui ainda está um pouquinho morna. Olha como ela ficou bem macia, bem gostosa. Façam aí na casa de vocês que vocês vão gostar. Obrigada a todos que acompanharam a receita até aqui, que acompanham o canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, até a próxima receita.